Olá, bem-vindos ao nosso novo módulo. E esse módulo aqui é um dos mais poderosos do nosso curso. E por quê? Bom, você aprendeu nas aulas anteriores como fazer a massa, as técnicas de cozimento, de montagem, molhos, enfim, tudo o que você precisa para ter uma massa perfeita. Mas agora chega um próximo passo, onde você começa a querer vender essas massas, a fazer uma renda extra com essas massas, ou até melhorar o negócio que você tem. E para isso existe um passo a passo. Eu criei 6 passos para você vender a sua massa que deram certos no meu negócio que eu passo lá em casa. São 6 passos simples, mas extremamente importantes e poderosos. Eu vou te ensinar um a um eles, o passo a passo deles, e você vai entender a importância deles nisso, ok? Então eu quero que você siga essas 6 aulas, não pule nenhuma, ela é extremamente importante, mesmo que você ache que já sabe alguma coisa sobre esse assunto. Assista. Pode trazer novas ideias, novos insights e um novo caminho para o seu negócio. Bom, agora você vai começar a vender a sua massa, mas por onde você começa? Então tá, eu te falei ali anteriormente que eu vou te dar os 6 passos para você começar a vender a sua massa. Então vamos lá, o primeiro deles, e para mim um dos mais importantes, tenha um carro-chefe. O que eu quero dizer com isso? Bom, o mercado de massas, como você sabe, tem uma variedade aí de tipos, de modelos, de sabores, de formatos aí disponíveis no mercado. Mas você pode reparar, geralmente as pessoas, os negócios, as casas de massas vendem sempre os mesmos sabores, sempre os mesmos formatos. Então vamos lá, lasanha ao sugo, um rodelle de presunto e queijo, enfim, você já tem uma lista na sua cabeça aí que você já viu. Mas aí eu te pergunto, qual desses negócios se identifica por um prato carro-chefe que eles têm? Quase que nenhum. Então é importante, principalmente você que está começando um negócio, ou ainda ele é pequeno, ainda não tem um nome, não tem uma marca fortalecida, você ter algo que faça você se diferenciar dos outros produtos. E como que você faz isso? Olha, você pode ter exemplos aí muito próximos à sua casa, por exemplo, uma receita de família. Sei lá, de repente a sua avó, a sua tia, a sua amiga, seu sobrinho, sua sobrinha, alguém da sua família tem uma receita maravilhosa que pouca gente conhece. Sei lá, você pode fazer a lasanha da Nanda, por exemplo. Vai, que a sua amiga chama-se Fernanda e tem uma receita maravilhosa de lasanha que você não encontra em lugar nenhum, que só ela faz. Você pode pegar isso e transformar num carro-chefe para você. Algo extremamente diferenciado para você. Porque se você for competir com marcas que já estão no mercado, que já têm o nome, por exemplo, você vai fazer uma lasanha ao sugo da mesma casa de massas famosas da sua cidade, você vai ter que brigar muito com ela. É possível? Claro que é. Você pode dizer assim, não, mas eu sei que aquele molho que ela usa é um molho artificial, o meu vai ser com molho artesanal. Claro, já é um grande diferencial, já pode ser um diferencial, mas você vai ter que remar muito até chegar próximo ao mercado que ela já abriu. Agora, se você pega uma receita sua, de exclusividade sua, da sua família, você começa aí já a ganhar um grande diferencial. E como que você pode fazer isso? Eu vou te dar um exemplo de como aconteceu comigo. Eu peguei uma receita, na verdade, típica aqui do Paraná. Para quem não sabe, eu sou aqui de Curitiba, você que está vendo o curso. E aqui no Paraná existe uma receita chamada barreado. Barreado nada mais é do que uma carne de panela cozida em panela de barro por muitas e muitas horas até ela se desmanchar toda, cozidas dentro do próprio caldo. E é servido com banana e farinha de mandioca. É um prato típico do litoral paranaense, da cidade de Morretes e Antonina. Tá? Então, o que eu fiz, na verdade? Esse prato, além de ser típico aqui do Paraná, tinha uma outra característica. Ele era uma receita de família. Meu pai fazia um barreado, fazia não, ainda faz um barreado excepcional. E era uma receita que todo mundo gostava de comer. Quando meu pai fazia essa receita de barreado, todo mundo ia na casa dele comer. Todo mundo queria, levava marmitinha para casa. Aquilo era tipo um sucesso. Então o que eu fiz? Eu peguei duas coisas. Eu peguei uma receita de família e dei uma roupagem nova para ela. Como assim uma roupagem nova para ela? Eu criei o ravioli de barreado. O que eu fiz? Se você me acompanha nas minhas redes sociais, você vai ver que eu peguei lá o ravioli e fiz uma camada do meu ravioli. Ele tem um ravioli aqui, certo? Embaixo eu coloco uma fatia de banana. E em cima eu coloco o barreado que eu faço repetindo a mesma receita de família do meu pai. E o que isso fez? Isso fez com que eu passe lá em casa e saísse digamos, do mar comum de coisas e desse um passo para cima. Porque quando as pessoas começaram a olhar, nossa, ravioli de barreado, isso eu nunca vi. As pessoas conhecem o barreado, porque é um prato típico da região. Mas elas não conheciam esta roupagem nova.
Então eu dei uma nova cara para ela. Eu não inventei um ravioli. O ravioli já existe. É massa, recheio e massa de novo. O que eu fiz? Eu trouxe inovação para dentro do recheio. Eu peguei algo que já existia culturalmente, peguei algo que existia na minha família, que também é algo de cultural da minha família, ou seja, uma tradição familiar, e dei uma roupagem nova, transformando ele num prato meu exclusivo. Mas só isso que eu faço para me diferenciar? Não, você também pode usar formatos diferentes. Existem catalogados mais de 500 formatos diferentes de pasta no mundo. Não é possível que um deles não tenha na tua cidade. Você vai ter um pouco de trabalho de pesquisar, comprar um livro na internet, Google, YouTube, enfim, qualquer lugar, qualquer fonte de pesquisa que você tenha. Mas pode ser um ravioli de coração, pode ser uma massa de flor, pode ser... Eu fiz uma, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu fiz uma que eu postei no meu Instagram, que era parecia uma sacolinha, que eu até chamei de sacolinha, uma mala esperando ser carregada de recheio. São formatos diferentes que você pode adotar para o seu negócio e aí você se diferenciar. Tá? Então pense nisso, você pega uma receita de família, pode ser uma maneira de você se diferenciar, você dá uma roupagem nova para ela, outra maneira de você se diferenciar, e até dar um formato diferente para ela, também é outra maneira. Desta forma vai ficar mais fácil você se destacar dos outros. Porque, de novo, se você competir com pratos clássicos que já existem, ou num restaurante X, ou numa casa de massa Y, você vai ter que brigar com eles, e eles já estão muito na tua frente. Então, assim, você vai conseguir? Acredito sim que você vai. Mas você tem uma escala muito maior para chegar. Quando você sai com algo exclusivo seu, você já sai com uma vantagem única. É mais provável que eles copiem você do que vocês copiem eles. Entendeu? Então, esse é o primeiro passo dos 6 passos para você começar a vender a sua massa. Agora, vamos para o próximo passo. O próximo passo que você precisa para começar a vender suas massas é faça uma foto ou vídeo irresistível. Eu já bati numa tecla muitas e muitas vezes em alguns vídeos que você já viu por aí meu nas redes sociais, que as pessoas primeiro comem com os olhos. Ou seja, a sua foto do seu produto, ele é o cartão de visitas da sua marca. Quando você faz uma foto interessante, qual que é o processo de compra da pessoa? Imagina um negócio seguinte, ela, por alguma, sei lá, ela viu uma foto sua no Instagram, ou ela viu uma foto sua num panfleto, o primeiro contato que ela teve é justamente a foto. Se aquela foto não passar a sensação de ser algo realmente delicioso, a pessoa vai passar, ou passar para cima, se for no caso do celular, ou vai amassar o folheto e jogar fora. Então você precisa, nesse primeiro momento, impactar a pessoa, né? Atrair ela pelos olhos da pessoa, né? Você chamar a atenção, dar o desejo, porque isso ela vai olhar e ela vai dizer, meu Deus, eu preciso comer esse prato. Você pode ver nas minhas redes sociais, tem um monte de comentários quando eu coloco um prato nesse sentido. Meu Deus, isso é covardia colocar isso essa hora da manhã. Eu preciso muito comer esse prato. Gera o desejo. E gerar o desejo é o primeiro passo para vender o seu produto. E como é que você faz isso então, né? Que tipo de fotos eu tenho que fazer? Que tipo de vídeos eu preciso fazer? Como é que eu faço isso então? Primeira coisa, você precisa trabalhar na sua mente, você não precisa de nenhum equipamento mega ultra poderoso. O próprio celular que está na sua mão é a melhor ferramenta que você tem para fazer isso. Então eu vou dividir aqui em 3 tipos de fotos ou vídeos que você pode fazer para começar a vender a sua massa. Primeiro, é óbvio, é a foto do prato. Quando eu falo a foto do prato, não necessariamente ele empratado ali, bonitinho, mas sim a foto do seu produto pronto. Né? Se ela é uma lasanha, aquela lasanha com as camadas bonitas, com aquele queijo derretido. Se é um espaguete ou um talharinho ao molho, com aquele molho bonito, vistoso, brilhoso, grosso. Sabe aquele molho que dá vontade de comer, de lamber a tela? Então, assim, o primeiro passo é tirar uma foto bonita disso. Tá? E existem algumas técnicas que eu vou te mostrar em outro lugar aqui do curso como fazer essas fotos. Mas acredite, apenas com a foto e os próprios filtros do Instagram, que é como eu utilizo, por isso que eu estou te falando que é possível, eu faço as fotos dos produtos e você também pode fazer. Não tem segredo, tem técnica, que eu vou te mostrar depois em uma outra aula. Então, o primeiro passo, você tira uma foto do seu prato pronto. Seja ele assado, seja ele já cozido, empratado, bonito, com molho, aquela foto apetitosa que dá vontade de fazer. O segundo passo, que as pessoas gostam muito de saber, é o processo que você fez. Como que você chegou naquele resultado?
Ah, eu não estou falando, mas eu vou contar os segredos, o meu concorrente vai ver. Só besteira. O concorrente vai ver e não vai copiar o seu processo. Mas a pessoa que quer comprar vai valorizar aquele prato. Por quê? Porque ela viu como é difícil chegar naquele resultado. Quantas coisas você fez para chegar nesse resultado. Você entende quanto isso é poderoso? Imagina só, a pessoa vê lá, nossa, para fazer, por exemplo, para fazer um molho de ossobuco. Pô, você vai lá, que nem o meu molho de ossobuco, você vai lá, tira foto, mostra o ossobuco bonito, que você escolheu, você foi no açougue, você teve que pedir pro açougueiro cortar do jeito que você queria. Depois você vai trazer ele para dentro da tua cozinha, vai mostrar como que você tempera, como que você sela, como que você põe na panela. Depois você vai mostrar como é que você coloca aquele molho de tomate artesanal que você fez em cima, aquele tempo de cozimento de 3, 4, 5 horas até ele se desmanchar. Você passando a colher e aquela carne desmanchando, vai dando aquela água na boca, aquela vontade de comer. Então esse processo valoriza o seu produto. Vai fazer com que a pessoa pense, puxa, caramba, é muito difícil fazer isso, deve ser uma delícia. Olha quantos processos isso tem que ser feito. Esqueça que o seu concorrente vai copiar. E se ele copiar, ele vai ter a versão dele e você vai ter a sua. Você acha que realmente vocês dois não têm mercado suficiente para atender? Claro que tem. Então não se preocupe com isso. Desencana desse tipo de coisa. Então, faça vídeos e fotos do processo, ok? A terceira dica das fotos é fotos dos ingredientes. As pessoas gostam de saber o que tem dentro da massa que elas vão consumir. Então, como eu falei, se você vai fazer o ossobuco, mostre a foto do ossobuco. Olha, tipo, como ele é bonito, né? Com a textura dele, aquela cor avermelhada bonita. Se é um queijo, mostra aquela peça do queijo bonita. Se é um molho, mostra aquele molho bem sedoso, sabe, grosso, que dá vontade de comer. Mostra o ingrediente que você usou. Se usou sei lá, um tomate de qualidade para fazer o molho, posta a foto do tomate. O manjericão fresco, põe a foto do manjericão fresco. Você usou uma cebola roxa, aquela cebola de foto bonita. Não vai botar aquela cebola velha, tudo escaqueirada lá, né? Porque, pelo amor de Deus, a pessoa vai olhar aquilo e vai dizer, credo, ela usou isso na receita, não vou querer comer. Então valorize os ingredientes que você usa. Tire foto deles, comente sobre eles. Eu fiz um post sobre ovos esses tempos atrás no meu Instagram. Foi um sucesso, porque as pessoas às vezes não sabem que tipo de ovo tem que usar. Então ela sabe que aquele ovo que eu usei é especial, aquele ovo é diferente, sabe? Aquele ovo traz mais sabor para minha massa. E é verdade, você não está mentindo. Em nenhum desses processos você pode mentir. Você tem que tirar uma foto verdadeira, não pega de banco de imagens, tem que ser o seu produto, o seu prato. Faça o seu processo. Não pegue nenhum vídeo também de YouTube pronto, que tá bonito. Nossa, olha que imagem perfeita. Faça você com o seu celular. Isso é possível. Seja íntegro, não minta. Mesma coisa aqui. Mostre os ingredientes que você usa. Se você usa uma farinha nacional, não tenha vergonha de mostrar, porque todo mundo fala que a italiana é melhor. Eu uso nacional e coloco as fotos da farinha. Fiz um vídeo sobre farinhas falando qual eu uso e por que eu uso. Não tenha vergonha, isso não vai tirar o mérito do teu produto, isso agrega valor ao seu produto, ok? Então, recapitulando, faço como fazer uma foto e um vídeo irresistível. Ele é por que fazer? Ele é o seu cartão de visitas, ele é a primeira impressão que as pessoas têm, eles compram primeiro pela aparência e recompram pelo sabor. Você entende a diferença? Ela olhou, criou vontade de comer, ela vai, comprou, aí o seu sabor faz diferença. Ela vai dizer, meu Deus, isso é realmente maravilhoso. E ela vai comprar de novo e vai indicar para outras pessoas. E faça fotos dos processos. Do prato, processo e ingrediente. Esses 3 passos aqui, que se você fizer, eu posso te garantir que você vai vender muito mais fácil a sua massa. Bom, o próximo passo agora é testar a receita. Então agora sim, você foi lá, que eu já disse, você aprendeu a fazer várias receitas aqui no curso, várias técnicas, você aprendeu o que você precisa de um carro-chefe, você aprendeu que você precisa tirar uma foto maravilhosa, mas agora você precisa testar a sua receita. O que eu falo em testar? Bom, para mim essa é uma das melhores partes desse negócio, que é o momento que você convida amigos e familiares para fazerem parte desse seu processo. Como que você faz? Digamos que você criou lá o seu carro-chefe. Seja uma lasanha, por exemplo. Uma lasanha de cogumelos com queijo brie e tomilho. Uma viagem que veio aqui agora. Você criou essa receita, você comeu, sua família comeu, a pessoa da sua casa comeu e achou uma delícia. Você falou, puxa, já tenho um feedback. Mas você quer opiniões mais sinceras, você quer ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer. Então o que você faz?
A gente está, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está em momento de pandemia. Então, reunir muitas pessoas para fazer um jantar não é muito indicado. Mas você pode fazer, até para testar outras coisas, mandar para amigos seus e amigos também próximos a você para pegar a opinião deles. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai lá, cria o seu prato e envia para eles. Aqui é uma boa oportunidade de você testar algumas coisas nessa receita. Primeiro delas, você vai ver a opinião sincera das pessoas, ou seja, o que elas realmente pensam sobre a sua receita, e você vai pedir isso. Olha, estou te dando esse prato aqui para você provar, mas eu queria que você me desse a sua opinião sincera sobre ele. E opinião sincera sobre o quê? O sabor, óbvio, que é a primeira coisa que você vai querer saber, porque você está fazendo uma receita e quer saber se a aceitação das pessoas é boa, porque às vezes a gente cria uma receita para nós. E o nosso paladar não é igual do cliente que a gente quer atingir na maioria das vezes. A gente não pode pensar em criar uma receita e vender para as pessoas. Não, as pessoas vão gostar disso porque eu gosto. Não é bem assim que funciona. As pessoas têm gostos e particularidades próprias. Então você precisa entender se aquilo que você criou realmente está dentro de uma expectativa das pessoas, se aquilo vai ter aceitação das pessoas. Porque o teu produto pode ser lindo, maravilhoso para você, mas se o seu público não entender isso, ele só vai ser para você, ou seja, você não vai vender. Então é mais fácil você guardar para ser uma receita sua de família e deixar lá. Já minha mãe fazia isso, eu também faço. Então, mas eu acho que aqui, como você comprou esse curso, eu acho que não é o seu objetivo, e sim você vender, você fazer uma renda extra com a sua massa. Então, você vai testar o sabor, ver se as pessoas aceitam aquele sabor, se tem uma boa saída. Outra coisa, você vai testar o tamanho da porção. Isso aqui é muito importante. Eu não sei se você tem na sua mente se você vai vender por quilo, ou se você vai vender por kit, ou você vai vender de alguma outra forma. Eu posso dizer como eu fiz aqui e como funcionou para mim e a gente dividir esse conhecimento. Eu, como só faço vendas via redes sociais, eu entendi que para mim não funciona vender por quilo. Por quê? Imagina só, eu coloco um post lá, a pessoa me dá 600 gramas, me dá 300 gramas, me dá 150 gramas, me dá 1 quilo. Cara, isso ia virar uma loucura logística para mim. Então eu entendi que esse formato não ia funcionar para mim. Funciona para um monte de gente, eu não estou falando que é errado, estou falando apenas o que eu decidi para mim e como eu achei que funcionaria melhor para mim. Então eu criei kits. Esses kits são para 2 pessoas. Eu comecei com kits, na verdade, para 2 pessoas. E depois se transformou apenas numa porção para 2 pessoas. O kit é que ele ia uma entrada, que geralmente era uma focaccia que eu faço, o prato e uma sobremesa. Mas ficava muito oneroso, porque ficava caro. Então a pessoa não tinha um índice de recompra muito alto. Ela comprava uma vez por mês, talvez 2 vezes no máximo, porque era caro. E quando eu tirei o kit e transformei só para 2 pessoas, prato para 2 pessoas, isso se transformou numa compra recorrente. Eu tenho clientes que compram semanalmente, sem falha. Então eu descobri que esse formato aqui funciona. Então o tamanho da minha porção foi testado aqui. Eu vi que muita coisa, muito caro, eu não conseguia vender. Mas quando a porção é para 2 pessoas e menor, eu conseguia vender com mais recorrência. Então você vai testar o tamanho da sua porção. Se você vai vender para 2 pessoas, você monta o prato lá e pede para a pessoa ver, foi suficiente? Não foi suficiente? Aí você vê qual é a melhor maneira de você vender. Então foi assim que eu defini para testar o tamanho da minha porção. Então faça isso, peça a opinião sincera das pessoas quanto a relação a sabor e a tamanho e veja se isso atende o formato que você quer divulgar. Se for por quilo também, como disse, porções menores, também faça isso, teste. Teste até para ver a sua logística e sua capacidade de entrega, porque isso vai ajudar você a definir qual é o modelo de negócios que você vai fazer. E outra coisa, se você já tiver, você pode testar também a embalagem disso. Como é que você vai entregar isso? Então, a sua embalagem vai ser uma marmita de isopor, se ela vai ser uma embalagem diferenciada. Eu já dei uma aula aqui no curso sobre embalagens. Então, você já pode testar a embalagem, se for no seu caso, você vai entregar ela quentinha, se ela já chega quente. Se você for entregar ela congelada, ver se ela não gruda. Então, você faz testes até de praticidade da embalagem e ver se ela funciona para aquilo que você está fazendo. Então, se a embalagem é bonita, se ela impressiona na hora da chegada, né? Se a pessoa pega a embalagem e diz, uau, que bonito. Então, esse é o momento de você testar também a embalagem, tá? Então, recapitulando esse capítulo aqui de testar a receita, você precisa convidar amigos e familiares para testar a sua receita, para saber o quê?
para você saber a opinião sincera deles, você vai entregar a amostra para eles, para que eles tenham isso em mãos. Você vai testar se o sabor que você está criando ele tem uma aceitação boa, se o tamanho da sua porção é ideal para atender o que você se propõe a fazer e se a sua embalagem ela é boa para entrega, se ela é boa para armazenagem, se ela impressiona na hora da entrega, enfim. São pontos que você precisa também colocar em prática e vai te ajudar muito na hora de você vender a sua massa, tá bom? O nosso próximo passo é pratique as receitas todos os dias. Por que isso? Bom, vocês viram que numa outra aula eu falei que você devia testar a sua receita com amigos e familiares para saber sabor, tamanho e embalagem. Então, quando você pratica todos os dias, e vale aquela máxima que a prática leva à perfeição, você vai descobrindo coisas na sua receita que você precisa melhorar. Sejam de processos, sejam de sabores, sejam de temperos, enfim, seja de uma série de coisas. Então, pratique ela todos os dias para você ir pegando o máximo de macete da sua receita. Até na hora de produzir mesmo, às vezes você descobre um macetinho que acelera aquela produção e você ganha tempo. E nesse negócio, tempo, como em tudo na vida, tempo é dinheiro. Quando você economiza tempo, você ganha mais tempo de produção. Ganha mais tempo de produção, você produz mais. Quando você produz mais, você fatura mais. Então pratique, 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 pratique. E aproveite que você recebeu o feedback dos seus amigos e dos seus familiares para melhorar. Então às vezes ele vai dizer, puxa, eu gostei desse molho, mas eu achei ele muito gorduroso. Se vocês mandam para 10 pessoas e 8 têm a mesma opinião, você precisa melhorar. Você precisa olhar o que está acontecendo e fazer a mudança que aquela receita pede. De novo, você não faz a receita para você está fazendo para vender. Então você tem que saber o que as pessoas do outro lado do balcão estão te falando, porque são elas que vão consumir o seu produto e não você. Tá? Então utilize os feedbacks que você recebeu sobre a receita, sobre tudo que você pediu para que as pessoas te dessem feedback para melhorar, aperfeiçoar. De novo, pratica, a prática leva à perfeição, faz você melhorar e faz você criar um prato vendável, inesquecível. Tá? Outra coisa, mude e tire o que tiver que mudar. Não tenha apego pela sua receita. Você não está deixando aquilo como uma tradição para o seu filho ou para sua filha. Você está trazendo aquilo para um negócio. Então você não pode ter alguns apegos, né? Sei que a gente vê aí, às vezes em filmes, aqueles chefes que não deixam a gente mexer na receita porque a receita é assim, você tem que entender que ela é assim, você tem que comer ela assim. Funciona talvez para as grandes estrelas da cozinha, mas para a gente que está aqui batalhando, começando um negócio e criando a nossa trajetória, não é bem assim. Claro, não estou dizendo para você fazer tudo que o teu cliente pede, mas você filtrar aquilo e ver o que realmente faz sentido para você naquela sua receita. E não se apegar aos detalhes. Você dizer, não, mas a minha avó fazia assim, eu vou continuar fazendo assim. Muita calma nessa hora. Você não precisa ser assim. Você não precisa ter essa mão pesada para esse tipo de coisa. Porque senão você não vai ter a recompra, você não vai vender o seu produto, que é o seu principal objetivo aqui. Você ter um produto de qualidade e principalmente faturar din-din. É isso, por isso que você está fazendo esse curso, é por isso que você está botando a mão na massa. Então, mude o que tiver que mudar. Não tem problema, não se apegue à receita, não se apegue à coisa que você acredita que é o certo. Ouça o que as pessoas estão falando. Isso vai te ajudar a trazer uma nova visão para o seu negócio, uma nova visão para o seu prato. Então se você acha que a porção, mas eu acho que essa porção é grande, a pessoa está falando que é pequena. Calma, se são 10 pessoas que você mandou e 3 falaram que é pequena, realmente você ignora. Você, não, beleza, a maioria achou que o tamanho é bom. Aconteceu comigo também. Né? Quando eu criei as minhas porções, teve gente que falou que mas é muito pequena pelo valor que você cobra. Mas foram a minoria das pessoas falaram isso. Então eu entendi, ok, tem pessoas que vão achar isso, mas a maioria das pessoas não acha. E sempre vai ter alguém que não gosta de alguma coisa da sua receita. É normal isso. Por isso que eu digo para você, não se apegue, mude o que tiver que mudar. Não tenha esse apego, ok? Você vai ver que quando você tira isso da sua cabeça e coloca isso aqui em prática, a sua receita vai melhorando e vai ganhando mercado, vai ganhando visibilidade, vai ganhando aceitação. O produto aceito é um produto que vende, um produto que vende é um produto que fatura, ok? Agora, nesse passo, que para mim eu acho que é um passo bem importante, que é simplifique para o seu cliente.
O que eu quero dizer com isso? Você tem que lembrar que se o cliente está comprando de você, é porque ele não quer fazer todo o processo em casa. Então ele quer uma coisa mais prática, ele quer resolver aquilo de uma maneira mais rápida, tá? Mais simplificada. Então, toda vez que você vai pensar numa receita, toda vez que você vai pensar num prato, toda vez que você vai pensar em algo para vender, você tem que pensar que a sua receita tem que ser uma receita de qualidade, sem dúvida nenhuma. Então, isso não se discute, mas ela precisa ser práticas de serem feitas, né? Como eu disse, o seu cliente está atrás de praticidade. Ele quer apenas pegar aquele prato e finalizar em casa e quer ser uma coisa legal, mas sempre com qualidade. O seu prato tem que ter sabor de restaurante. Ele quer um prato de restaurante com praticidade para fazer em casa. E dentro desse cenário, eu costumo dividir os clientes em dois públicos específicos. O público que querem, o público que quer tudo pronto, tá? Ou seja, aquele público que quer a praticidade acima de tudo. Então é aquele cara que só quer colocar no forno para finalizar, no caso de uma massa recheada tipo lasanha, né, ou canelone, coisa prática, lembre-se, prática, mas de qualidade. Não vai me deixar cair a qualidade por causa da praticidade. Então essa pessoa ela quer praticidade, ou seja, só colocar no forno, ou às vezes ela vai naquela embalagenzinha pronta para ir para micro-ondas, ele vai lá, aperta lá os seus minutos que ele quer e aquece, pronto, acabou, ele põe no prato dele e janta, mas de novo com qualidade de restaurante. Isso, a praticidade que a pessoa quer, não pode influenciar em nada na qualidade que você vai entregar. Ah, ou ela escolhe praticidade ou escolhe qualidade. Desculpa, não concordo. Eu acho que ela pode ter as duas coisas e você consegue entregar as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sempre gosto de citar exemplos de como eu faço aqui. Eu tenho um canelone, que é o meu canelone de tomatinhos assados e queijo cremoso ao molho de manjericão cremoso. Ele vai pronto para a pessoa assar. Então, assim, em 15 minutos no forno, ela tem um prato maravilhoso para ela, muito prático. O meu rondelli de ragu de linguiça, a mesma coisa. Ele é um prato de qualidade, bem trabalhado, bem apresentado, mas que ela finaliza no forno da casa em 15 minutos. Então, eu entrego isso para aquela pessoa que quer tudo pronto. Ela quer praticidade só de colocar no forno, mas ela quer qualidade de restaurante. Então, você consegue juntar esses dois pontos sim, e não só consegue, como deve, porque isso vai fazer a sua marca, o seu produto, você ser reconhecida pelo seu cliente. Porque se você não entrega qualidade, ele vai comprar uma vez, ele vai dizer, não é nada diferente do que eu já provei por aí, ou, puxa, essa massa aqui é pior do que a do fulano. Você acabou de perder o teu cliente. Babau, já era. Agora, se você entrega uma massa prática e com qualidade de restaurante, esse cliente vai ficar teu fã, porque ele vai dizer, puxa, eu quero comer aquela massa hoje. A massa da fulana, a massa do fulano, a massa do Sullivan, a massa do pasta lá em casa. Porque ela tem isso na memória, ela sabe, pô, aquela massa é boa e prática e fazer em 15 minutos eu tenho um baita de um prato na minha mesa. Então, importante, esse é um público, os que querem tudo pronto, mas com qualidade de restaurante. E aí você tem um outro público, que eu chamo que são os chefes de fim de semana. É aquela pessoa que trabalha o fim de semana, a semana toda, e no fim de semana quer fazer uma coisa especial para os seus familiares ou para os seus amigos. Mas ela quer fazer parte do processo, você entende? Ela não quer só pegar aquilo e pôr no forno e tá pronto e acabou. Ela quer fazer parte, ou seja, ela quer fazer lá, elas querem fazer parte do processo, ela quer pegar, por exemplo, vou dar um exemplo do meu ravioli que eu vendo. Eu vendo ele congelado cru, um molho separado, e dependendo do prato ele tem alguns condimentos para decoração do prato. Que nem eu tenho o meu ravioli com uvas e amêndoas defumadas. Ele vai o ravioli recheado de queijo, um molho separado, vai as uvas verdes e vai uma farofinha de amêndoas defumadas. Então a pessoa precisa montar aquele prato. Você entende? Ela faz parte do processo. Ela cozinha o ravioli, ela monta aquele prato. O prato passa a ser dela e não mais teu. Você entende a diferença? Ela adota aquilo para ela e impressiona os amigos. Quando os amigos comerem, vai dizer, nossa, que prato maravilhoso que você fez. Você entende? Ele vai ganhar essa importância dentro do processo, né? Ele faz parte do processo. Ele tira foto com o prato, ele cria aquele prato, põe no Instagram dele. E marca você muitas vezes, porque ele vai estar grato a você, que você promoveu uma janta, um almoço especial naquele momento. Você fez dele ser especial, a estrela, o centro das atenções naquela noite. Você proporcionou isso a ele. Ele vai te retribuir isso te marcando. E você vai ter aí uma prova social do teu trabalho também. Não é? Uma coisa muito legal isso. Olha que poderoso que é isso. Você consegue... o seu trabalho vai ganhando uma outra dimensão.
né? Então, o que eu falei, ele faz isso para servir para os amigos e para a família, né? Como eu disse, então ele vai lá, ele monta o prato, ele faz parte do processo, ele tira a foto do prato para mostrar para todo mundo o que ele fez e ele serve para os amigos dele. Olha quanta coisa legal acontece com o prato que você vende. Você entende que você não vende só um prato? Você vende uma experiência para o seu cliente aqui. Um pouco diferente daqui, aqui também você vende uma experiência, porque você está vendendo uma comida de qualidade de restaurante com praticidade. Mas aqui, nesse tipo de público, você tem uma forma diferente, ele quer fazer parte desse processo todo. Isso influencia, inclusive, na hora de você vender também, como você vende. Né? Então, assim, aqui você tem um apelo, aqui você tem outro, e você tem esses dois públicos com toda certeza. Você pode focar em um só? Pode, mas você não precisa abrir mão desse aqui, porque esse aqui consome também. Os dois consomem o seu produto, você precisa de dois formatos diferentes. As massas recheadas, de maneira geral, entram nesse quesito aqui, porque já estão prontas, já são pré-assadas, ou no caso do rondelli, você pré-cozinhou a massa, você deixou, você montou com o molho dentro, tá tudo ali. Então é só colocar no forno. É a praticidade, mas você tem qualidade de restaurante. Já a ravioli, o espaguete, o talharim, ele tem esse processo, o cara quer fazer parte do processo. Então ele vai ter esses dois públicos, você vai ter esses dois públicos no seu negócio. Então faça isso, teste, faça de repente, uma semana você vende para um público, uma semana você vende para o outro, enfim. Veja aí como que você acha melhor e montar isso no seu negócio, ok? Bom, passamos por um novo passo aqui de como você vender sua massa. Você tem outros que eu já expliquei antes, faça eles em sequência e agora a gente vai para mais um passo para você fazer a venda da sua massa de maneira espetacular. Legal, a gente olhou todos os passos, quase todos os passos sobre como vender a sua massa e agora a gente vai para o último deles, mas não menos importante, que é faça um atendimento VIP para o seu cliente. Ah, isso é óbvio, né? Ah, o quê? Vou ter que tratar mal meu cliente? Claro que não. Você sabe que é óbvio, você tem que fazer um tratamento VIP, um tratamento especial para ele, mostrar a importância. Mas eu quero te dar 3 dicas aqui, bem práticas, de como você transforma isso numa experiência. Você entende a diferença de fazer um atendimento e transformar isso numa experiência? Com essas 3 dicas aqui, eu vou fazer você transformar isso numa experiência para o seu cliente. A primeira delas é entregue você mesmo. Diz para mim, se você pede uma comida e o chefe que preparou essa comida ou a chefe que preparou essa comida vai entregar na sua mão para te explicar como ela faz aquele prato, não é muito mais valoroso do que um motoboy entregar? Eu acho que tenho certeza que você vai dizer que sim. Se você dizer que não, tudo bem, é a sua opinião. Mas acredito que você não vai pensar que não. Isso aqui vai dentro desse conceito do atendimento VIP. A pessoa, quando recebe das mãos da chefe ou do chefe que cozinhou, ela dá outro valor para aquele prato. Ela vai dizer, puxa vida, olha o cuidado que essa pessoa tem. Ela vai entregar para mim para ter certeza que eu faça todo o processo da maneira certa. Ela vai me explicar como faz para que fique igual ao que ela mostra no Instagram dela, igual ao que ela mostra no YouTube dela. Você entende? Você traz uma percepção de valor muito maior para o seu produto. Então, eu sei que vai chegar uma hora do seu negócio, e eu tenho certeza que vai acontecer, que você vai ter uma demanda muito alta e você não vai conseguir fazer isso com tanta frequência. Mas mesmo assim, não deixe de fazer. Vá a uma entrega vez por semana, ou seleciona algumas entregas que você quer fazer parte, mas faça você mesmo esse processo pelo menos algumas vezes. No início, você não tem nem que pensar. Se você está começando agora, não tem nem que pensar. Não me deixe na mão de motoboy, isso, por favor. Porque quando você entrega, você tem o cuidado de entregar aquilo de maneira perfeita. O motoboy, ele tem escala, ele tem preço, ele tem rapidez, ele tem tempo, ele precisa entregar rápido. Não está errado, está certo. A gente também, quando pede comida por iFood, você quer que chegue rápido. Mas aqui quando você entrega, agora no começo, você está começando o seu negócio, ou até mesmo depois dele estabelecido, você continue fazendo isso, porque isso agrega valor ao seu produto. E quando eu digo valor, não estou falando só no valor monetário, estou falando em valor de percepção de marca do seu produto, ok? O segundo passo é você se colocar à disposição do seu cliente. Ou seja, você entregou a massa para ele, você falou para ele todos os processos, mas às vezes na hora dele cozinhar, ele fica, puxa, esqueci como é que faz aquilo. E ele não pode ter o remorso de te mandar uma mensagem, será que eu vou incomodar perguntando como é que faz? Então você tem que deixar ele à vontade, você tem que colocar à disposição dele, dizer, cara, olha só, qualquer probleminha que você tiver, qualquer dúvida que você tiver na hora de fazer a sua massa, pode me mandar um WhatsApp, eu vou estar disponível para te explicar o que é. Ok? Você pode também criar
alguns cardzinhos com o passo a passo do processo de cozimento do cozimento da sua massa. Eu faço isso também. Além de me colocar à disposição, eu envio para eles como preparar. Isso é muito fácil. Você faz lá no seu computador um passo a passo e manda para o WhatsApp dele. Olha, aqui segue o passo a passo como se preparar. Mas, se você tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Tá? Isso vai mostrar para ele que você realmente quer que ele tenha experiência perfeita com o seu produto. E por falar em experiência, aí vem o famoso pós-venda, que você já ouviu falar tantos outros negócios. No nosso negócio também tem o pós-venda, que é o quê? Você pegar essa ferramenta mágica na sua mão chamada celular, com outra ferramenta mágica famosa chamada WhatsApp, que você já pegou o telefone do seu cliente, e vai perguntar para ele, e aí, como foi a sua experiência com o seu produto? E você tem que ter a mente aberta para duas coisas nesse momento. Claro, a melhor delas é receber um feedback maravilhoso, a pessoa dizer que foi um prato incrível, que todo mundo gostou, nananana, que é que todo mundo espera, mas também estar com a cabeça aberta para receber alguma crítica que venha dele, do tipo, puxa, eu acho que o tempo de forno que você deu foi muito, ressecou a minha massa. A gente sabe que tem fornos e tem diferença de forno para forno, mas a gente tem que aprender a ouvir, porque às vezes você, no seu forno, é diferente do dele. O teu, às vezes, é mais forte, precisa de menos tempo, o dele é mais fraco, precisa de mais tempo. Então, esteja a cabeça aberta para ouvir também os feedbacks daqui, tá? Lembre que os feedbacks vão te dar lá atrás, lá no teste da receita que eu falei para você, na prática do dia a dia, vai ajudando a melhorar o teu produto e a sua experiência com o cliente. O cliente ele não quer só comprar um produto, ele compra a experiência. Um vendedor de colchão não vende o colchão, ele vende a noite de sono de qualidade. Então, a sua comida, você não vende a comida. Você vende a experiência que essa pessoa vai ter com a sua comida. Aquele momento prazeroso de fazer parte de uma refeição em família. Aquele momento prazeroso de servir algo especial para os amigos. Porque quando ele pede uma comida, é especial. Ainda mais se você faz uma receita muito diferente. Ele não está fazendo aquilo porque ele quer matar a fome dele. Isso ele faz com hambúrguer. Isso ele faz com pizza. Isso ele faz com marmita. Agora, se ele quer uma experiência perfeita com os amigos, ele quer uma experiência perfeita com a sua família, ele quer fazer um prato perfeito. Então, provenha essa experiência, pergunte para ele como foi a experiência. E tente melhorar sempre com os feedbacks para que na próxima seja perfeita também, cada vez mais perfeita a sua experiência com o produto e o seu cliente. Ok? Bom, são esses os passos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em umas próximas aulas aqui falando sobre empreendedorismo. Valeu, galera. Bom, a minha história com a massa ela é interessante porque quando eu comecei a gostar de culinária, na verdade a massa não estava tão presente assim na minha vida. Bom, é bom começar a história assim. Eu era como a maioria das pessoas, tinha um emprego, tinha um bom salário, trabalhava muito até tarde, passava pouco tempo com a minha família e isso estava me incomodando, a conta não fechava, apesar de ter um bom emprego e um bom salário e até um cargo legal. Mas essa conta não fechava para mim.
de terem saído os maiores chefes da cidade, e é ali que eles davam aula também. Então eu achava que ali era uma oportunidade de eu estar próximo desses caras e de repente abrir uma janela assim para eu poder entrar nessa área, né? Mas quando eu fui ver o preço de um curso desse, ele era extremamente caro, né? Muito caro. E aí essa coisa ficou meio, puxa, tá? Domingo, a gente foi almoçar na casa da minha sogra. E ela sabendo que eu sempre gostava de cozinhar, coisa assim, ela, olha, ó, encontrei um negócio bem legal aqui no armário de casa, queria mostrar para vocês. E quando ela veio com uma máquina de fazer macarrão que era da mãe dela, né? Ou seja, da avó da minha esposa. E era uma máquina muito legal, assim, né? Ela era uma máquina antiga, assim, tinha um formato diferente. Eu vou ver se eu consigo colocar alguma imagem para vocês aqui. Eu não tenho ela aqui em mãos agora, mas aquilo encantou, assim, tanto a mim quanto a minha esposa. A gente falou, puxa, que legal. Será que a senhora empresta para a gente levar para casa para testar, para tentar fazer? Ela falou, claro, pode levar, mas devolve, né? Não era para ficar, era só para testar. E então a gente levou essa máquina para casa. E pegou e reproduziu essa receita. Fizemos a massa ali, na mão, tal, tudo como mandava a receita. E fomos abrir a massa, ela estava muito úmida, ela grudava tudo uma na outra. A gente quer jogar farinha, aí fez uma bagunça danada na bancada, sujava farinha no chão. Enfim, virou, na verdade, um evento de bagunça esse dia. E enquanto isso, a gente foi fazendo um molhinho do lado, um molhinho de tomate, se não me engano, e modéstia à parte, a gente sempre acertou fazer molhos muito bons. E na hora de abrir esse macarrão, já via que ele não estava na textura certa, estava muito úmido, e quando cozinhou, aquilo virou uma maçaroca toda, grudou um no outro, virou quase um bolinho mais do que um macarrão. Mas enfim, junto com o molho a gente acabou comendo.
em almoço de família, essas receitas. E aí aquela história que começa, quando você faz uma coisa que ninguém está acostumado, como é a massa fresca, as pessoas começaram a pedir. Ah, a gente fez uma caixa com tampa transparente, então aquilo impressionava, era muito legal. Só que começou a acontecer algumas coisas que a gente não sabia que iam acontecer, que hoje são óbvias, mas a gente não sabia que ia acontecer. Que as pessoas levavam aquela caixa e guardavam na geladeira por 1 ou 2 dias. E quando iam cozinhar, aquela massa grudava toda, porque a gente entregava fresca. E então a gente daí vinha os feedbacks, olha, a massa estava uma delícia, mas na hora de cozinhar grudou tudo, virou uma maçaroca. Daí a gente ficava, puxa vida, né? Como é que a gente vai resolver a geladeira no meio do processo, a gente com os raviolis dentro do freezer, pré-congelando, queimou a geladeira, apagou, a gente era 11 horas da noite querendo tirar tudo da geladeira, levar para casa da minha sogra para terminar de congelar lá para não perder a produção. Então foi uma aventura.
Então o investimento em valores é muito alto e eu não tinha esse dinheiro para investir. Então eu falei, bom, essa modalidade é legal, é um jeito de eu ter o meu restaurante, mas sem precisar abrir um restaurante, eu abro a cozinha na minha casa. E falei, bom, beleza. Aí montei uma coisa chamada Secret Eat, né, que é um trocadilho entre secreto e aí veio o tal do coronavírus aí e aquela história, lockdown, restaurante fechando, as pessoas deixando de sair. A gente também falou, pô, não vamos trazer pessoas para dentro da nossa casa, a gente precisa se proteger disso também. Não dava para abrir para qualquer um vir aqui dentro da nossa casa, por mais que sejam amigos de amigos, são pessoas, né, que estão por aí, estão rodando. Daí a gente falou, bom, vamos cancelar esse modelo de negócio, vamos ver o que a gente vai fazer. E começamos hoje essa forma que a gente trabalha com os nossos cardápios da semana. Então essa coisa ganhou esse corpo, né? Essa forma.
muito voltado para as pessoas entenderem as técnicas de produção de massa, técnicas que eu